Romanos, capítulo 11, versículo 11. Nós vamos meditar hoje até o versículo 16, mas agora eu quero que você olhe comigo apenas para o versículo 11. E a palavra do Senhor diz assim: Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Uma das histórias mais bonitas e conhecidas que nós temos na Escritura é a história de José do Egito. Não sei se você a conhece pela Bíblia ou talvez pela novela, que também fizeram, espero que seja pela Bíblia. Mas essa é uma história muito conhecida. E nós vemos ali um dos filhos de Jacó, chamado também de Israel. Então, um dos filhos de Israel, que foi abençoado pelo Senhor com a capacidade de interpretar sonhos e ter um discernimento elevado da vontade de Deus, inclusive para ajudar outros a saberem sobre isso. E José, por causa disso e também por causa do tratamento que o seu pai lhe dava, acabou sendo motivo de ciúmes para os seus irmãos. Esses com ciúmes, o que é que fizeram? Acabaram vendendo José como um escravo. José então foi para o Egito, comprado como escravo, trabalhou na casa de Potifar com excelência, servindo ali mesmo nas condições ruins em que estava. Ao invés de murmurar, José simplesmente tentou servir ao Senhor no contexto que estava, não pensando que só poderia servir ao Senhor num templo ou num local específico. E ali, servindo, ele é traído, a mulher de Potifar, querendo se deitar com ele e não conseguindo, o acaba lançando na prisão. Mas então o Senhor faz com que Faraó tenha sonhos que ninguém conseguia interpretar. E quem é chamado então para interpretar esses sonhos? José. José interpreta os sonhos e se transforma então na segunda pessoa mais poderosa do Egito, sendo usado para salvar muitas das pessoas ali da fome que Deus lançaria sobre o mundo. O Senhor então usa todo o contexto para usar José para isso. E ao final da história, mais ao final, melhor dizendo, nós vemos que os irmãos de José se encontram com ele novamente. José os perdoa e eles vivem ali com José no Egito. Mas quando Israel morre, quando Jacó morre, os irmãos mais uma vez temem José. Sabem que agora José tem grande poder e que ele poderia querer se vingar, aproveitando que o pai não estava mais presente, para então punir os irmãos pelo que eles fizeram. Eles então vão até José e mais uma vez querem se desculpar, pedir perdão, garantir que estão protegidos. Mas então José dá uma resposta maravilhosa nesse contexto. E é a resposta que nós encontramos no último capítulo de Gênesis, capítulo 50, no versículo 20. E a resposta que ele dá aos seus irmãos é: vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Então, o mal que os irmãos planejaram não impediu o Senhor de fazer o bem. O Senhor transformou aquela situação e continuou fazendo a sua obra na vida de José, na vida dos próprios irmãos, que são as 12 tribos de Israel, e também na vida de muitas outras pessoas. Nós vemos, meus irmãos, que nada impede os planos do Senhor, nada impede a ação do Senhor, nem coisas ruins, nem o mal planejado impedem o Senhor de fazer o bem. E o que esse texto que nós vamos meditar agora, de Romanos 11, versículos 11 a 16, nos ensina, é que nem mesmo a rejeição impede o Senhor de continuar avançando com a sua graciosa salvação. Nem mesmo a rejeição impede o Senhor de salvar. E é isso que nós vemos nesse texto. Como? Em primeiro lugar, o texto nos mostra que por meio da rejeição, os gentios foram alcançados. É isso que nós vemos nos versículos 11 e 12.
Depois de ter mostrado, nos versículos anteriores, como nós meditamos semana passada, como a rejeição do Senhor por parte de Israel. Israel havia rejeitado o Senhor. Como essa rejeição de Israel fez então com que o Senhor também os rejeitasse, nós vemos então Israel endurecendo a si mesmo e o Senhor endurecendo a Israel. E então, Paulo vai explicar sobre isso e mostrar que a rejeição do Senhor não foi total, mas parcial. Só que agora Paulo sabe que uma outra pergunta pode surgir. E ele então, antes mesmo de ver os seus ouvintes levantarem essa pergunta, ele já levanta para eles. Ele já mostra que ele sabe o que está passando na cabeça deles, o que eles poderiam pensar ao ouvir aquilo. E então é essa pergunta que Paulo traz no versículo 11. Então eu pergunto, diz ele no versículo 11, será que eles tropeçaram para que caíssem? E aí você olha para o contexto e talvez num primeiro momento, olhando com rapidez, você não entenda, Paulo, mas espera aí, de onde a gente está falando de tropeço? Onde foi que os israelitas toparam numa pedra? Onde é que está falando sobre tropeço aí nesse contexto? Onde é que você falou sobre isso? E se você olhar com mais atenção, com mais calma, inclusive relembrando as pregações que nós já tivemos aqui nas sessões anteriores, você vai perceber, por exemplo, olha aí na sua Bíblia, mantendo Romanos 11 aberto, mas olha aí na sua Bíblia para Romanos 9, versículo 30. Um texto que é tão importante que no sermão passado nós também precisamos lembrar. Mas Romanos 9, versículo 30, diz assim: que diremos então? Que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Olha o que está escrito agora. Tropeçaram na pedra de tropeço. Tropeçaram. Mas não é só essa referência. Paulo não está conectando isso simplesmente ao que ele falou alguns capítulos atrás. Ele também faz referência ao que foi dito mais recentemente, que é o que nós vemos em Romanos 11, versículo 9, texto que nós meditamos semana passada, quando Paulo cita o Salmo 69. E aí, Romanos 11, 9 diz: e Davi disse que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, em tropeço e punição. Então, por que que Paulo está falando aqui de tropeço no versículo 11, tropeço de Israel? Tropeço aqui, então, quando nós analisamos esse contexto, não é um tropeçar literal, obviamente, mas é um tropeço no sentido de que Israel não entendeu o evangelho da maneira adequada, ou melhor, até entendeu, mas não quis aceitar que aquilo era o certo. Eles, então, endureceram o próprio coração e rejeitaram o Senhor. Nesse sentido, essa rejeição é um tropeço deles, porque ao invés de fazer com que eles permanecessem de pé caminhando em direção ao Senhor, fez com que eles caíssem em direção ao abismo da condenação. Ao endurecer o coração e ao rejeitar o Senhor, eles tropeçaram para a sua própria condenação. É desse tropeço que nós estamos vendo Paulo falar aqui no versículo 11. Mas como assim tropeçaram para que caíssem? Aqui eu gosto mais da tradução da NVI, nesse caso em específico. Eu sei que tem aqui os fãs da NVI que amam quando eu digo, olha, a NVI foi boa aqui, ó, tá vendo, Saó? A NVI é fantástica. A NVI é boa, mas a Nova Almeida é uma melhor tradução, por isso que nós a usamos aqui. Nesse versículo, porém, a NVI traduz mais adequadamente para o nosso entendimento, e ela traz assim, novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Ou seja, qual foi o objetivo da queda de Israel? Qual foi o objetivo da sua rejeição? Qual foi o objetivo do seu endurecimento? Foi uma rejeição eterna? Foi para que permanecessem caídos? Lembra que o tropeço da queda é a condenação? Ou seja, é para que permaneçam
Condenados? E aí Paulo continua respondendo com um de seus sonoros, de modo nenhum. Depois faça aí um teste, pegue um momento seu livre e gaste um tempo de qualidade com um lazer com a Escritura. Conte quantas vezes Paulo fala de modo nenhum na epístola aos Romanos. São várias as vezes. Ele levanta as perguntas e então ele responde. E aqui ele mais uma vez diz: não, israelitas, eu sei que vocês poderiam pensar isso, mas não é isso, de modo nenhum. De modo nenhum. Se nos versos anteriores, conforme nós meditamos semana passada, Paulo ensina que a rejeição de Israel, o seu endurecimento, não é total, mas parcial. Não foi um endurecimento, uma rejeição, uma condenação de todos os israelitas sem exceção, mas apenas de alguns e não de outros. Agora Paulo continua falando sobre essa rejeição, mas não no aspecto de quantidade, não no aspecto de total ou parcial, e agora sim no aspecto de temporalidade. Como é que fala essa palavra? Perdi o jeito aqui, mas momentos, vamos falar assim, duração, pronto, agora foi adequado. Duração. E aí? Qual é a duração dessa condenação? Ele vai dizer que ela não é eterna, ela é momentânea. O que é então o motivo da rejeição dos israelitas? No versículo 11 continua e diz: mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Então, qual é o objetivo desse endurecimento, dessa rejeição, desse tropeço, dessa condenação? Era para uma condenação eterna dos israelitas? Não, de modo nenhum. Tinha um outro objetivo. O objetivo não era algo mal. O Senhor nunca tem objetivos maus. Mas o Senhor transforma situações ruins em situações boas. Ele transforma o mal em bem. E por meio da rejeição dos israelitas, o Senhor trouxe o bem aos gentios. Ele trouxe o bem aos gentios. Ao longo dessa epístola e ao longo da Escritura, nós vemos esse termo inúmeras vezes, gentios. Já explicamos aqui, mas como esse texto vai enfatizar muito uma distinção entre israelitas e gentios, nós precisamos mais uma vez destacar. Gentio não é alguém que é educado, que é carinhoso. Né? Ah, que rapaz gentil. Né? Não. Gentio é uma palavra usada aqui para todos os outros povos, para todas as outras nações que não Israel. Então, você, muito provavelmente, a maioria aqui que eu conheço eu sei que é, você é um gentio. Você não é um israelita. E então, o que é que ele está falando sobre esses gentios? Quando os israelitas rejeitaram o evangelho, Deus mandou os seus servos, seus pregadores, se focarem em pregar mais ainda para os outros povos. Os gentios disseram não, então Deus disse, está certo, deixem eles, vão para os outros povos. E nós temos várias passagens da Escritura falando sobre isso. O próprio Jesus alerta os israelitas sobre isso. Quando Jesus estava falando com eles ali sobre como eles haviam rejeitado o seu evangelho, a sua palavra, a sua mensagem, quando eles haviam o rejeitado, Jesus diz assim: portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. É isso que Jesus diz em Mateus 21, 43. Ele mostra aos israelitas: é assim? Vocês não querem? Tem quem queira. Nós tiraremos de vocês e daremos aos outros povos. Mas isso não é algo que apenas Jesus diz. Também foi dito por Paulo e Barnabé, como nós vemos em Atos 13, versículos 44 em diante, diz assim: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Que bênção, né? Mas o versículo 45 diz:
Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, olha só o que significa rejeitar o Evangelho. Significa se considerar indigno da vida eterna. Como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, aqui a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Esse é um versículo que condiz muito bem com o que nós estamos vendo no curso de membresia, não é verdade? Quem é que creu? Os que haviam sido destinados para a vida eterna. Os judeus rejeitaram, os gentios ouviram, e aqueles que haviam sido destinados, predestinados, eleitos para a vida eterna, creram e foram salvos. Essa mesma mensagem de rejeição dos israelitas para então o desvio para os gentios é o que Paulo fala em Atos 18, versículo 5, que é a última que eu quero citar aqui. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Pesado, né, o que Paulo diz aqui. Mas ele está fazendo apenas o que Jesus disse. Não joguem pérolas aos porcos. Não continuem oferecendo o que é precioso àqueles que estão rejeitando e não estão dando valor. Como Jesus disse aos seus discípulos, sacudam o pó das suas sandálias. Se alguém não quer ouvir, vão para outro lugar. Paulo fez isso com os judeus. E nós vemos em inúmeras passagens então, tanto enquanto Jesus estava vivo, como após sua morte e ressurreição, em que os israelitas, os judeus, eles continuam rejeitando o Evangelho e então, cada vez mais, o foco passa a ser nos gentios. Nós vemos aqui então, meus irmãos, que os israelitas ouviram o Evangelho, mas eles o rejeitaram. Então, os esforços da pregação se concentraram majoritariamente nos gentios. Com menos pregadores, gastando tempo pregando aos israelitas, mais pregadores agora estavam disponíveis para pregar para mais gentios, para mais pessoas de outros os povos. E a matemática nos leva então a ver o quê? Mais gentios, mais pessoas de outros povos começaram a ouvir a mensagem e cada vez mais deles foram se convertendo. Assim nós vemos que a rejeição dos israelitas, aquele mal, pecado deles, Deus transformou em bem. Porque nem a rejeição impede o Senhor de trazer a sua salvação. E assim, conforme nós vemos nos versículos seguintes, no versículo 12, nós vemos então que isso resultou em riqueza para o mundo. Isso resultou em riqueza para o mundo. Ao invés de frear a salvação do Senhor e a impedir, a rejeição dos israelitas somente fez com que o Senhor se desviasse deles e levasse a sua salvação a mais pessoas, de mais povos, de vários locais do mundo. Como uma corrente de água de grande força, que se depara com um pequeno obstáculo diante de si. Ao invés de parar, apenas se desvia
passa ao redor e vai em outra direção. O Senhor é como a maior de todas as torrentes de água, que não consegue ser parada por nada, e não refreado por ninguém, nem mesmo por rejeições. O Senhor continua fazendo a sua obra e avançando a sua salvação. E as águas da vida continuam transformando o sedento e caído em alguém que está agora refrescado e vivo pela salvação do Senhor. Nós vemos aqui, meus irmãos, que nada impede a ação do Senhor, nem mesmo a rejeição, porque por meio dessa rejeição, o Senhor levou a sua salvação aos gentios. O Senhor trouxe a sua salvação a nós. Mais e mais pessoas se focaram em pregar aos outros povos, já que os israelitas, e não entenda todos eles sem exceção, mas sua maioria, se tornaram cada vez mais duros, rejeitando o Evangelho. É por isso, meus irmãos, que nós vemos a soberania de Deus nesse aspecto. Mas nós temos uma segunda razão pela qual nem mesmo a rejeição impede o Senhor de continuar avançando com sua graciosa salvação. E essa segunda razão é que, por meio dela, por meio da rejeição, Israel e todos os povos serão avivados. Israel, e não somente Israel, mas também todos os povos serão avivados. Olha o versículo 12, ele diz mais para a gente, e ele fala, desde o seu início: ora, se a transgressão deles, dos israelitas, resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Quanto mais a plenitude deles. Paulo destaca aqui que o fato de os israelitas terem rejeitado o Evangelho, já que esse fato, fez com que os gentios fossem mais alcançados por essa mensagem, imagine o que a plenitude dos judeus, e entenda a plenitude aqui, não como todos os israelitas sem exceção, mas como todos os israelitas eleitos, o que a plenitude dele, experimentando desse avivamento, não traria de bênçãos para o mundo. Paulo esperava, inclusive, que um dos impulsores desse avivamento dos judeus fosse o ciúme. Olha só, versículo 13. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, eu glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. A igreja de Roma, como nós já falamos desde o início dessa série de sermões, era formada tanto por gentios, em sua maioria, mas também por israelitas. Havia ali pessoas de ambos os grupos. E ao longo dessa epístola, há momentos em que Paulo se dirige mais especificamente a um grupo do que a outro. Aqui, por exemplo, assim como em outras passagens, ele está mais focado em falar aos gentios do que aos israelitas. Há outros momentos ao longo da epístola que ele falou mais aos israelitas do que aos gentios. E há outras ocasiões em que ele fala à igreja de Roma como um todo, formada por esse grupo misto. Mas aqui ele foca mais nos gentios. Por quê? Por causa do que está nos versículos 17 a 24, que é o texto que nós vamos meditar posteriormente aqui na igreja, onde nós vemos Paulo querer quebrar o orgulho dos gentios, lembrando a eles que, olha, não achem que porque vocês foram alcançados, isso quer dizer que a totalidade de Israel foi rejeitada, e que a rejeição deles foi eterna. Não achem que vocês agora são superiores aos israelitas, superiores aos judeus, que eles são um povo que merece menos a salvação do que vocês merecem. A verdade é que ninguém merece. Paulo quer quebrar esse orgulho.
E infelizmente, meus irmãos, muitos na história da igreja esqueceram desse ensino de Paulo aqui. E é por isso que nós vimos tantas perseguições aos judeus ao longo da história. Perseguições ao longo de todos os anos da igreja cristã. E um ápice dessa perseguição com Hitler. As pessoas começaram a achar que porque agora Deus está alcançando outros povos, os judeus não tinham mais nenhum lugar, nenhum espaço para encontrarem salvação. Eles foram completamente substituídos. Mas esse é um equívoco que Paulo quer que o povo não esqueça. Então, Paulo mostra aqui que existe um sentido em que Israel ainda é o povo de Deus. Não entenda Israel simplesmente como o povo étnico, o povo que descende biologicamente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas o Israel de Deus, o Israel que tem a mesma fé que Abraão, a mesma fé que Isaac, a mesma fé que Jacó. Ainda assim, os judeus em sua etnia não estão proibidos de serem salvos. Eles não estão impedidos de crerem e encontrarem salvação. A salvação também está disponível para eles. E Paulo aqui quer exaltar o seu ministério de pregação aos gentios, justamente para criar ciúme nos israelitas e fazer com que eles, com inveja das bênçãos salvíficas que os gentios estão recebendo, também pensem, meu Deus, eu preciso do Senhor, eu quero essas bênçãos. Eu não posso ficar aqui, longe, condenado, enquanto outros povos estão aí dobrando os joelhos diante de ti. Eu também quero. É esse tipo de ciúme que nós vemos então Paulo esperar que impulsione os israelitas ao arrependimento e ao avivamento. É sobre esse tipo de ciúmes que Paulo já falou no versículo 18 do capítulo 10 de Romanos, quando ele cita Deuteronômio 32, 20. Deus disse, esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade, provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, provocarei ciúmes neles, com aquele que não é povo, com uma nação tola os despertarei a ira. O Senhor já havia anunciado que iria fazer isso diante da rejeição de Israel. Aqui, meus irmãos, claro, com todas as suas limitações de uma ilustração para o nosso dia, mas é semelhante a um pai que tem ali seus filhos e que quer motivar ambos a fazer o que é bom. Várias vezes eu já estive em ocasiões com o Apolo e o Caleb, onde um deles quis fazer o que eu estava instruindo. Até mesmo quis, por exemplo, jogar o basquete. E um estava empolgado, mas o outro estava naquela coisa assim do, eu não quero fazer agora. Não, não quero, agora eu não quero. E então, estratégias de pai, pior que na pregação eu acabo denunciando um pouco dessas coisas aqui na frente deles, né? Mas, estratégia de pai, a gente começa a exaltar os benefícios que aquele que está ouvindo está colhendo. E quando se fala de basquete, os benefícios são óbvios, certo? A gente começa, olha, mas vai ser muito bom, vai gastar tempo com o papai, vai aprender, vai ficar melhor. Ele vai ficar melhor, viu? Ele vai treinar, ele vai conseguir aprender a arremessar melhor, tal. Você destaca. Aí o outro começa, não sei. Aí você fala, não, e a gente vai lá naquela quadra nova, bem legal, vai ser uma experiência única. Aí o outro diz, não, tá bom, eu quero ir também. Ainda que tenha as limitações de uma ilustração, é mais ou menos isso que nós vemos acontecer aqui. Nós vemos Deus tratando os gentios, destacando para eles as suas bênçãos, para que Israel, então, com ciúmes disso, seja estimulado a querer fazer o que é bom. Perceba, Deus não quer causar um ciúme
de uma inveja cobiçosa e murmuradora, que fica ali parado na mesma posição enquanto critica o outro. Não é um ciúme do, vá lá, eu nem queria mesmo, é horrível isso, eu não gosto. É o ciúme no sentido de fazer o outro perceber, olha o que eu estou perdendo, olha as dádivas que eu estou perdendo, eu não posso perder isso, eu preciso ir. E que dádivas são essas? Nós vemos Paulo, como pregador do Senhor, como porta-voz do Senhor, exaltando o seu ministério entre os gentios, destacando como os gentios estão sendo abençoados, não financeiramente, não no sentido de conforto, não no sentido de meras bênçãos na terra, mas abençoados com a presença maravilhosa de Deus, para que os israelitas percebam como eu estou trocando o Senhor por esse poço de lama. E então acordem e digam, eu não posso, eu preciso ir. É um ciúme que motiva a ação correta. O Senhor não queria que Israel pecasse. O Senhor queria causar esse ciúme no sentido de fazer com que Israel parasse de pecar, se desviando dele, e então voltasse e se dirigisse à santidade que há com o único Deus verdadeiro. É nesse sentido, então, que nós vemos o Senhor agir para que, assim como a rejeição de Israel trouxe salvação aos gentios, a salvação dos gentios leve Israel também a ter salvação. Mas, obviamente, perceba que, ao contrário do que alguns falam, não estamos dizendo aqui uma salvação de todos os israelitas sem exceção, todos os judeus sem exceção, como se os judeus, os israelitas, fossem salvos por um meio diferente do que os nossos, do que o nosso como gentios. Não, os judeus serão salvos porque eles são povo de Deus, descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vocês, nós somos salvos pela fé, mas eles, porque eles descendem. Não é isso. Inclusive, não é uma salvação total. Olha o que diz no final do versículo 14 que nós lemos. Alguns, não todos, alguns deles se salvem. Como se salvariam? Ora, pelo mesmo caminho que os gentios se salvaram. Ouvindo a mensagem do Evangelho, crendo nessa mensagem e abraçando essa mensagem. Os israelitas que crerem, assim como os gentios que crerem, serão salvos. E o Senhor deseja que muitos israelitas creiam e sejam salvos, alcancem essa salvação. Por isso que a Escritura mostra que o Senhor aviva o seu povo. E mesmo os israelitas experimentam desse avivamento. É sobre isso que Paulo ainda vai falar mais nos versículos 25 a 26 de Romanos 11, que nós vamos meditar aqui. Mas se você quiser acompanhar, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. De novo, todo aqui não é todo sem exceção, porque Paulo acabou de dizer, versos atrás, que ele espera que alguns sejam salvos. É todo o Israel verdadeiro, todo o Israel que tem a mesma fé que Abraão. O Israel que é formado tanto dos israelitas descendentes, como também dos gentios, o Israel da fé. Isso tem a ver com o que foi profetizado em Ezequiel 36, 24. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas.
farei vir o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Nós vemos aqui que o Senhor avivará o seu povo, que o Senhor aviva o seu povo ao longo da história. Desde sempre o Senhor vem avivando os judeus. A conversão dos judeus israelitas não é simplesmente algo do futuro, é algo que Deus vem fazendo ao longo da história. Os seus eleitos, mesmo dentre os de Israel, vêm sendo convertidos desde o começo. Mesmo em meio às perseguições da igreja, os verdadeiros eleitos dentre o povo de Israel sempre foram sendo alcançados. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o Senhor não é somente aquele que endurece corações que estão se endurecendo. O Senhor é aquele também que transforma corações, não importa quão duros estejam por causa de seus pecados. Nós vemos a graça irresistível do Senhor em tudo isso. A graça do Senhor é irresistível, meus irmãos. Nós vemos a Escritura destacar isso. E talvez você possa dizer, mas espera aí, e o que foi falado no sermão passado, Saul? Talvez você tenha me ouvido no sermão passado, destacando o que o texto estava destacando, onde nós vemos que Israel rejeita o Senhor, e então o Senhor o rejeita, e você diga, olha, mas espera aí, o Senhor rejeita aqueles que rejeitam a sua graça. Não foi isso que foi destacado no sermão passado? Se você tiver as anotações, talvez você lembre. E aí você diz, não, peraí, se a graça foi rejeitada, então a graça é resistível. Ela não é irresistível, ela pode ser rejeitada. É isso então, o que é que significa essa graça irresistível? Nós precisamos entender mais sobre isso. Isso é importante para entendermos como Deus faz a sua obra. O que foi ensinado no texto passado, meus irmãos, que nós meditamos aqui, é que o evangelho gracioso de Deus, a graça da mensagem de Deus anunciada, ela foi rejeitada pelos israelitas, assim como foi rejeitada por muitas outras pessoas, e é rejeitada até hoje. Pessoas ouvem o evangelho e rejeitam, dizem eu não creio. Isso é uma rejeição. E nesse sentido, é uma rejeição da graça do Senhor, porque o Evangelho é uma mensagem graciosa, é uma mensagem da graça do Senhor. Mas entenda, não é isso que nós queremos dizer quando falamos que a graça do Senhor é irresistível. É possível sim rejeitar a mensagem do Evangelho, no sentido de ouvir a pregação e rejeitar. Dizer naquele momento, não, eu não creio. Você talvez experimentou isso na sua vida. Você já havia ouvido o Evangelho em certos momentos da vida e não creu naquela ocasião. Eu cresci na igreja, eu cresci num lar supostamente cristão, ouvindo a mensagem do Evangelho, mas foi só aos 19 anos que verdadeiramente eu entendi. Até então, por mais que minhas palavras dissessem eu creio, as minhas ações demonstravam eu rejeito. Eu estava rejeitando a graça do Senhor. Mas, meus irmãos, não é isso que nós queremos dizer quando falamos que a graça do Senhor é irresistível. Na hora que o Senhor quer transformar o coração de pedra, dando um novo coração de carne, o Senhor faz e não há quem lhe impeça. Todos os eleitos do Senhor, no momento que Ele guardou para isso, têm os seus corações transformados e avivados por uma graça que ninguém consegue resistir. Podem ter dito não à pregação do Evangelho por anos, mas no dia que o Senhor, na eternidade, escolheu, os corações deles são transformados e eles abraçam essa graça que ninguém resiste. Mas não é uma graça irresistível, porque ela nos arrasta contra a nossa força. Não é aquela imagem de arrastar alguém pelos cabelos. É uma graça irresistível, porque ela é encantadora, porque ela é maravilhosa, porque não dá para experimentá-la e dizer, não, eu não quero isso. É uma graça irresistível que alcança pecadores que estão mortos em seus delitos e pecados, e que ao acordarem da sua morte, e abrirem os olhos que antes cegos agora enxergam, veem a beleza de Deus e dizem, uau, eu quero isso para mim.
Eu não tenho como não querer isso. É irresistível. É maravilhoso. É perfeito. Essa é a graça irresistível do Senhor. E o Senhor, quando decide agir, Ele transforma o coração de quem Ele quer e não há quem impeça a sua vontade. É isso que Jó diz no final do seu livro. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Nenhum suposto livre-arbítrio pode dizer não à vontade de Deus. Porque quando Deus age, coração de pedra é quebrado. E nós olhamos aquela beleza e encantados por ela, nós vamos. Não temos como não ir. Nós vemos a palavra dizer que todos os moradores da terra são considerados como nada diante do Altíssimo. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Não há. Não tem como. Quando o Senhor quer, Ele age. Sim, é verdade. Quando o Senhor quer, Ele endurece ainda mais aqueles corações que já estão sendo endurecidos pela vontade pecaminosa do pecador. Mas quando Ele quer, nos seus eleitos, no momento que Ele determinou para isso, no melhor momento para cada pessoa, o Senhor quebra esses corações e transforma de acordo com a sua vontade. Por isso que Provérbios 21 diz: como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. E talvez você diga, Saul, mas eu não sou rei, e agora? Isso serve para mim também? E aí nós vemos Provérbios 16, 9. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O Senhor faz o que quer, em todas as esferas, e não há coração que possa resistir à sua ação. A graça do Senhor é irresistível, irresistivelmente maravilhosa. Quando o Senhor quer regenerar os seus eleitos, não há coração duro que impeça, Ele abre corações. É isso que nós vemos, por exemplo, Ele fazer com o coração de Lídia. Em Atos 16, 14 está escrito: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Quem abriu o coração de Lídia? O Senhor. O Senhor abre o coração. Foi isso que ele prometeu fazer no coração de todos os seus eleitos, quando ele anunciou a nova aliança que ele estabeleceria. Lá em Jeremias 31, 31 está escrito: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O coração endurecido dos israelitas seria quebrado e transformado. O Senhor prometeu fazer isso. E o Senhor vem fazendo isso. E o Senhor continuará fazendo isso. Mas perceba que essa promessa de nova aliança não era apenas para os israelitas, descendentes biológicos de Israel. Israel aqui, casa de Judá aqui, é muito mais extenso do que isso. Hebreus 8 vai falar que essa aliança prometida foi aquela que Jesus estabeleceu pelo seu sangue. A aliança que nós vamos comemorar hoje, a aliança que nós comemoramos aqui como gentios,
A aliança que foi feita não só com israelitas, mas com todos aqueles que conhecem a Deus e creem nele. Casa de Judá, povo de Israel, é simplesmente o nome dado ao povo de Deus, que é formado tanto por israelitas étnicos, como gentios, que têm a mesma fé que seus pais tiveram. Você então faz parte do que esse texto profetiza. Se você está aqui hoje e o seu coração se alegra ao ouvir essas palavras, é porque Deus abriu o seu coração, porque você faz parte das promessas profetizadas aqui. Você faz parte dessa nova aliança. Essa aliança não foi feita com um Israel étnico, há israelitas étnicos que não experimentam dela, mas também foi feita com israelitas étnicos e gentios que creem. Porque perceba, lembrando aqui do que nós falamos, essa aliança foi feita com aqueles que são pessoas com a lei do Senhor em suas mentes e no coração. O que é isso? Senão uma regeneração, uma transformação do coração, que agora não é mais duro, de pedra, mas foi transformado para amar a Deus e amar a sua vontade. Tem a vontade em seu coração, é isso que deseja fazer. Além disso, é uma aliança que foi feita com pessoas que têm ao Senhor como seu Deus. É também uma aliança feita com aqueles que já conhecem o Senhor, que não precisam ainda conhecê-lo, já conhecem. E é uma aliança feita com aqueles que tiveram seus pecados perdoados. O que é essa aliança então, se não aliança feita exclusivamente com os que são crentes nas promessas do Senhor, os verdadeiros regenerados, os verdadeiros convertidos. Uma aliança, assim eu espero, com você que está me ouvindo aqui. O Senhor mostra que a sua graça irresistível aviva e transforma corações endurecidos, tanto de israelitas, como também de gentios. Nós vemos, meus irmãos, que esse avivamento é o avivamento que o Senhor faz em nossos corações, mas também no coração de muitos israelitas. Deus faz com que os seus verdadeiros eleitos, de um povo que o rejeitou por tanto tempo, sejam regenerados e recebam um novo coração que se alegra nele. Só que esse avivamento não para em Israel. Olha o que aqui Isaías, um israelita, profetiza sobre o avivamento do Senhor para Israel, mas não somente para Israel. Isaías 49:6 disse assim: Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os remanescentes de Israel. Farei também com que você seja luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. O Senhor prometeu avivar o coração não só de israelitas, mas de gentios. E é isso que Ele vem fazendo e continuará fazendo na história. Todos os seus eleitos experimentarão disso. E é por isso que, como Paulo já havia começado a dizer, ele enfatiza ainda mais no versículo 15 e 16, dizendo: Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se antes o fato de os israelitas terem rejeitado o Evangelho fez com que esse Evangelho fosse mais pregado aos gentios e muitos gentios se convertessem, foi bênção então para os gentios. Que dirá então quando os israelitas passarem de novo a crer nesse Evangelho? O que será senão uma bênção ainda maior para todos os verdadeiros eleitos do Senhor? À medida que os judeus se convertem ao cristianismo, meus irmãos, isso testemunha a mensagem do Evangelho. Nós sabemos o quanto os israelitas são contrários ao cristianismo. Sim, tem muita coisa em comum. Inclusive o Antigo Testamento deles é o mesmo que nós usamos sem alterações. Tem muita coisa em comum, mas eles rejeitam a mensagem do Evangelho. Para começar, eles rejeitam que Jesus é Deus.
e não crendo que Jesus é Deus, não tem como serem salvos, porque então como é que a obra da salvação foi feita por um mero homem? Quem crê que Jesus não é Deus, não é salvo, não tem o verdadeiro evangelho. Além disso, eles não creem que a salvação é somente pela graça, independente das obras. Os israelitas, então, com os seus ensinos, são contrários à mensagem do cristianismo. Mas quando então uma pessoa tão contrária a essa mensagem se converte, o que é isso? Senão testemunho da graça de Deus para as pessoas ao seu redor. Tanto para outros israelitas, como também para gentios, que sabem desse coração de pedra dos judeus em relação à mensagem do Evangelho, e podem se espantar ao ver, como assim você que é judeu se converteu ao cristianismo? Isso faz com que mais e mais gentios também sejam abençoados, e todos os verdadeiros eleitos do Senhor, israelitas e gentios, sejam alcançados. A lógica de Paulo, então, meus irmãos, é mais ou menos assim. A rejeição dos israelitas faz com que o evangelho seja mais pregado aos gentios, e muitos deles se convertam. A salvação dos gentios faz com que os israelitas fiquem com ciúmes das bênçãos salvíficas que eles estão recebendo. A inveja dos israelitas dessas bênçãos que os gentios estão recebendo os leva a buscar essas mesmas bênçãos para si. O avivamento dos israelitas faz com que ainda mais pessoas vejam quão maravilhosas são as bênçãos do Senhor, do Evangelho, e também queiram aquilo para si. E assim, nem mesmo a rejeição dos israelitas impede as bênçãos salvíficas do Senhor de continuarem avançando e alcançando todo o seu verdadeiro povo eleito. O Senhor aviva o coração de todo o seu povo. O Senhor age e não há quem impeça a sua graciosa salvação. Pelo contrário, Deus usa até mesmo a rejeição para continuar avançando com sua maravilhosa obra da salvação. E por meio dela, o Senhor faz com que aqueles que elegeu soberanamente sejam alcançados, sejam israelitas, sejam gentios. Meus irmãos, com isso, nós vemos o poder gracioso do Senhor, como nada o impede de agir. Nós aprendemos também que nós não devemos ser contrários aos judeus. Nós não deveríamos ser contrários aos israelitas. Nós não deveríamos ser antissemitas. Nós não deveríamos fazer como infelizmente muitos ao longo da história da igreja fizeram e comemorarmos o mal para os judeus. Nós não deveríamos fazer principalmente como alguns supostos cristãos têm feito aí, comemorando quando Israel está sendo destruído. Nós deveríamos orar pela salvação dos israelitas. Sim, em si mesmo, eles não são o povo de Deus, mas há dentre eles aqueles que foram eleitos para a salvação também. E nós devemos orar, meus irmãos, para que o Senhor os alcance. Devemos orar para que mais israelitas, mais judeus, conheçam de verdade a Deus, conheçam de verdade o Deus homem que é Jesus, entendam o evangelho da salvação somente pela graça por meio da fé, e convertidos, glorifiquem mais a Deus. É assim que nós deveríamos olhar para os israelitas, orando para que o Senhor tenha misericórdia deles, assim como Ele teve de cada um de nós. Nós aprendemos também, meus irmãos, a confiar mais na soberania de Deus. Confiarmos mais que o Senhor não é impedido por nada nem ninguém. Nada impede a obra do Senhor, nada impede a graça do Senhor. A sua graça é irresistível e Ele salva todos os seus eleitos. Isso deve nos fazer lembrar que quando pregarmos o nosso Evangelho, o Evangelho do Senhor, para as pessoas que amamos, e ouvirmos elas rejeitarem esse Evangelho, nós não podemos cair nem em um extremo nem no outro. Não podemos dizer, não, mas o Senhor tem promessas para a minha família, Ele vai salvar a minha família necessariamente. Não. O Senhor pode não salvar seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs. Ele pode não salvar. Ele não salvou todos os israelitas, sem exceção. Mas você também não deve cair no outro extremo, que é dizer, ele disse não para o Evangelho, ele não creu, e se desesperar.
porque se for vontade do Senhor, no momento que Ele tem separado, se aquele é um eleito, o Senhor vai quebrar aquele coração de pedra e vai dar um novo coração que também vai amá-lo e se alegrar nele para sempre. Isso deve nos fazer pregar mais. Esses dias eu estava conversando sobre essa questão do calvinismo e arminianismo e às vezes a gente vê as pessoas pensando que o arminianismo deveria estimular mais as pessoas a pregar. Mas não. É o calvinismo que deveria fazer isso. Sabe por quê? Porque, primeiro, termos à parte, a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor é soberano na salvação. Isso nós resumimos como calvinismo, mas não use o termo, use a palavra. Crer que Deus é soberano na salvação deve nos fazer pregar mais, porque no sim ou no não, que aquele que ouve a nossa mensagem pregada nos dá, Deus continua sendo glorificado. E todos os verdadeiros eleitos serão salvos e se alegrarão nele para sempre. A vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, continuará acontecendo. E quando estivermos com o Senhor, não nos entristeceremos por nada, apenas nos alegraremos e diremos: Senhor, louvado seja o seu nome. O Senhor fez muito mais do que eu sequer imaginava que poderia ser feito. Nós, meus irmãos, então, precisamos pregar o Evangelho. Precisamos pregar a israelitas, precisamos pregar a gentios. Nós vemos aqui, meus irmãos, que nós não deveríamos ser pessoas tementes de falar do Evangelho para pessoas de outras religiões. Ah, não, mas ele tem a crença dele, ele tem a religião dele, eu não quero ofendê-lo. Não ofenda, não seja grosso, não falte com respeito nesse aspecto. Mas, e daí que ele tem outra fé? E daí que ele tem outra crença? E daí que os judeus têm a crença deles? Todos aqueles que não se dobrarem diante do Evangelho do Senhor serão condenados. Então como é que você prefere manter a sua amizade com alguém, sem falar para ele a mensagem do Evangelho para não ofendê-lo, enquanto você deixa essa pessoa que você ama continuar caminhando para o inferno? Então, pregue o Evangelho confiando na soberania de Deus. Pregue não só para outros crentes, pregue sim, todo cristão precisa continuar ouvindo o Evangelho para crescer nele, mas pregue a pessoas de outras religiões, se capacite para saber pregar para os judeus, conheça os principais argumentos que eles vão usar contra você, para você saber responder com paciência e amor, não mitando e ganhando, mas com paciência e amor, a razão da esperança que há em você. Conheça o Evangelho para pregar a católicos, para pregar a mórmons, para pregar a testemunhas de Jeová, para pregar a muçulmanos, para pregar a pessoas de todos os povos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é isso que é o maior bem que nós podemos querer para alguém e, acima de tudo, que nós devemos querer para a glória de Deus. Que o Senhor seja glorificado pela sua vida, que você confie nessa soberania e que você haja em conformidade com ela, com humildade, reconhecendo que se você foi salvo, não foi porque você foi mais inteligente do que os outros, não foi. Não é porque você era mais bonzinho do que os outros, não era. Mas porque a graça irresistível do Senhor alcançou você de acordo com a eleição soberana e graciosa dele. Senhor Deus, nós te pedimos que nós amemos ao Senhor, abracemos a tua graça e nos alegremos nela. Que confiemos, Senhor, na tua soberania, que não nos desesperemos ao ver as pessoas rejeitarem o teu Evangelho, mas que continuemos pregando, confiantes de que todo o teu povo verdadeiro, todo o teu povo eleito será salvo. E nada impedirá a sua obra, a sua ação, o seu agir, a sua graça irresistível. Que assim permaneçamos firmes, irresistivelmente atraídos em direção ao Senhor, em direção a Jesus, que é a graça que nos atrai, para que então glorifiquemos o teu nome. Se somos atraídos é só pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo, pela beleza de Cristo, e que nele esteja a nossa confiança, a nossa alegria, o nosso amor. É em nome dele que nós oramos.
Amém. Amém.